Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, pergunte ao Evangelho de Jesus, mais uma transmissão da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, portanto universal, o Divino Estadista, como prega o irmão Paiva, mostrando a amplitude do significado de Jesus e da atuação dele, portanto, no mundo. Muito interessante hoje a pergunta da irmã Jeane Alves de Lages, Santa Catarina, que mencionou a passagem preferida de Martinho Lutero. Está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, a partir do versículo 16. A missão do Filho. Ensina então Jesus. Porque Deus amou de tal maneira ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a irmã Jeane Alves pergunta, se Jesus disse isso, quer dizer que as pessoas que não acreditam nele não terão o amparo divino? Minha irmã, não é uma questão de crença religiosa, acreditar em Jesus ou não, para recebermos ou não o amparo divino. É uma questão de obras. O próprio Mestre ensina no Evangelho e também no Apocalipse. Quando voltar o Filho de Deus na glória de seu Pai, com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Então não é um julgamento para definir se merecemos ou não o amparo divino, mesmo porque Deus é amor e Deus sempre nos ampara com as bênçãos que são os prêmios mediante as nossas obras ou as correções. Por isso que o irmão Paiva definiu a dor como a libertação da alma. Nas correções de rumo da nossa vida estão também o amparo e as bênçãos divinas para que a gente então corrija o rumo da vida a partir das boas obras. Então não é pela cor da pele, pela nacionalidade, pela classe social ou pela religião que a gente escolhe como um guia ou uma luz do nosso caminho, que nós teremos ou não o amparo divino. Teremos o amparo divino mediante as boas obras que temos praticado na vida material ou na vida espiritual. E o próprio Evangelho prossegue esclarecendo no versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Você merece, você não merece, você está salvo, você está perdido. Isso é uma condição ignorante da nossa parte, não da parte de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. A Trindade Santíssima nos julga mediante as nossas obras. Então Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo conforme o nosso julgamento errado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, versículo 18, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E agora ele explica que tipo de julgamento é realizado pela Trindade Divina, pelo Pai, por Jesus, que é o Filho, e pelo Espírito Santo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a gente vê que o Evangelho fala de obras. Então o julgamento acontece quando as nossas obras são más, então a gente acaba sofrendo as consequências das obras más. Porque toda obra má, ela prejudica alguém. Se prejudica alguém, a gente é que tem que consertar aquela situação e devolver àquele alguém aquilo que a gente tirou ou aquilo de ruim que a gente colocou no caminho daquele alguém. Feita a correção de rumos, pelos ensinamentos do Salvador do mundo, que é Jesus, as bênçãos divinas vêm de outra forma. As bênçãos divinas que antes estavam em forma de dor, em forma do professor sofrimento, como ensina a religião do terceiro milênio, passam a ser as bênçãos da consciência tranquila, passam a ser as bênçãos da paz de espírito que Jesus oferece àquele que faz o bem, onde estiver, sendo religioso ou ateu, aquele que está fazendo o bem, porque daí as bênçãos divinas vão premiando, reconhecendo, protegendo aquele que faz o bem. Então, minha irmã Jeane Alves, muito obrigado pela sua pergunta, muito importante essa sua pergunta, o seu questionamento, que é a dúvida de muita gente. E a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, portanto universal, divino estadista, esclareceu
que recebemos o amparo divino, independentemente da crença religiosa, porque Jesus vai além do campo da religião. Pelas boas obras, recebemos o amparo de Deus. Mande você também a sua pergunta, escreva evangelho@boavontade.com e visite a nossa Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo mais próxima da sua casa. Faça o bem, seja feliz. E o Templo da Boa Vontade também em Brasília. Um grande abraço, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.